Hoje no Viver é Melhor vamos falar sobre o cérebro e a memória. E você sabia que existem de 80 a 100 bilhões de células nervosas no seu cérebro? Como é que elas se organizam? Como é que a gente faz para que elas funcionem do jeito certo, por exemplo, e criem memórias? Você é daquelas pessoas que esquece tudo de um jeito muito fácil? Onde é que será que está o problema no funcionamento desses bilhões de neurônios que estão aí e que precisam funcionar do jeito certo? A gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje. Você sabia, inclusive, que é impossível parar de pensar? Sabe aquelas pessoas que falam assim, nossa, eu queria conseguir parar um pouquinho de pensar? Por que será que a gente não consegue? Inclusive durante a noite, enquanto a gente dorme, o cérebro não para, não. Só diminui o funcionamento. A gente vai falar sobre tudo isso no programa de hoje, inclusive com um objetivo muito importante de promoção de qualidade de vida. Sabe aquela história que nós temos abordado com muita frequência aqui no Viver é Melhor? Estamos vivendo cada vez mais tempo, mas não adianta apenas viver muito, mas com qualidade de vida. E ter a memória funcionando é fundamental para a autonomia, para o bem-estar, para o relacionamento familiar, social, para a qualidade de vida de uma forma completa. Então a gente vai falar sobre isso no programa de hoje e você é nosso convidado especial, você, minha telespectadora, é nossa convidada especial. Assim como também é nosso convidado especial, o Dr. Guilherme Scherpak, geriatra. Doutor, boa tarde, seja bem-vindo ao programa de hoje. Muito obrigada por estar aqui, doutor. Nada, por favor. Fique à vontade, doutor Guilherme é geriatra, mestre profissional em tecnologias e atenção à saúde pela Universidade Federal de São Paulo, a Unifesp, titulado em geriatria pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia e pela Associação Médica Brasileira, e é geriatra afiliado da disciplina de geriatria da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e membro do grupo de memória do Instituto Toniolo. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigada por estar aqui. Esse assunto é sempre muito interessante. O cérebro, de uma forma geral, quando a gente fala 80 bilhões de neurônios, a gente fala, mas como é que cabe tudo isso aqui dentro? É que são bem pequenininhos, né? E cabe, né? Agora, doutor, quando a gente pensa assim, fala, nossa, mas como é que eles funcionam? Porque são 80 a 100 bilhões de neurônios, inclusive a gente vai falar mais sobre isso, será que todo mundo tem a mesma quantidade? Como é que eles se dividem, se organizam para funcionar? Porque se não ficar organizado, deve virar uma bagunça, né, doutor? Com certeza. Desde que a gente está no útero e a coisa vai se formando, esses neurônios eles começam a se formar e eles vão se interligando, formando redes neurais. Essas redes que para a gente organizar é muito difícil, porque elas englobam todas as partes do cérebro, eles vão de todos os lados, para um lado, para o outro, cruza de um lado para o outro, e isso faz todo o funcionamento do cérebro, que é muito mais do que só a memória. A gente pensa que o cérebro só está ali para a memória, mas você tem que pensar que para tudo, para você sentir o dedo do pé, para você sentir dor, para você sentir frio, calor, sabor, tudo isso faz parte do funcionamento do cérebro, você coordenar seus movimentos. E aí, uma pequena parte do funcionamento cerebral é a memória e o funcionamento da cognição como um todo, que é a nossa capacidade de pensar, raciocinar, tudo isso. Nós já nascemos com todos os nossos neurônios, doutor? Sim. Nós nascemos com todos os neurônios e eles nos acompanham a vida inteira. Os neurônios são uma das poucas células que não se dividem mais ao longo da vida e não continuam a nascer novos neurônios. Eles fazem novas conexões entre si, mas nunca eles vão nascer novos neurônios, não. De alguma forma, a gente tem que prestar atenção a esse tema, porque a gente já fala hoje sobre a saúde do coração, sobre câncer, sobre tantas doenças, mas a gente tem que falar sobre como é que a gente cuida do nosso cérebro. E aí o senhor falava sobre essa ligação entre os neurônios, que as crianças aprendem muito rápido e aí elas começam a fazer essas ligações. Como é que a gente cria, então, esse tipo de rede? Como é que a gente faz com que o neurônio se ligue a outro e eles comecem a funcionar? O que é fundamental para a gente criar esse desenvolvimento da memória, do aprendizado? Como é que isso funciona? Bom, a máxima é verdadeira. Para aprender, a gente tem que estudar, né? Então, o cérebro, ele funciona parecido, se você for pensar, com um músculo. Você não tem como aumentar um músculo sem treinar o músculo. A mesma coisa é o cérebro. Você precisa exercitá-lo o tempo todo para que novas redes sejam criadas. E exercitar com coisas diferentes, né? Não adianta você sempre fazer a mesma coisa que você vai ficar muito bom fazendo aquela coisa. Você tem que dar estímulos diferentes e contínuos para que aquilo esteja sempre formando novas conexões e conexões diferentes. Então, quanto mais experiências ou informações ou assuntos diferentes a gente conseguir vivenciar, mais conexões cerebrais nós vamos formar. Mais conexões cerebrais você vai ter e mais isso vai ter impacto lá na frente quando essas células começarem a morrer.
Entendeu? Quando a gente começa a ter problemas lá na frente, esse investimento em criação de redes de neurônio no início da vida vai fazer diferença lá na frente. Por isso que a gente fala que é preciso estar sempre exercitando o cérebro. E isso vai para a vida inteira. Então, você tem que exercitar o cérebro do começo ao fim da vida. Agora, doutor, e essa história de que o cérebro não para nunca, nem quando a gente dorme? O que ele faz, então, enquanto a gente dorme, doutor? Ele trabalha com tudo que a gente não precisa saber que ele está trabalhando. Como eu te falei, o cérebro é muito mais do que somente a memória ou somente a fala. Ele tem 1 bilhão de outras funções que a gente nem pensa. Então, assim, a gente precisa, durante o sono, repassar tudo o que aconteceu durante o dia, fixar bem as memórias que foram criadas durante o dia. A gente precisa como que dar um reset em alguns processos e renovar, para a gente começar um dia renovado. Então, o cérebro ele continua funcionando a vida inteira, ele nunca para, mesmo quando a gente dorme, porque tem muita coisa que a gente não precisa saber que está funcionando. E que ele não precisa da nossa consciência para realizar essas funções. A consciência, que é o que a gente está acordado, eu sei o que está acontecendo, a consciência é um pequeno pedaço da função do cérebro. Quando a consciência desliga, todo o resto continua funcionando. Inclusive para que a gente continue vivo, porque o coração tem que continuar batendo, a gente tem que continuar respirando. Então, o cérebro não descansa nunca, ele trabalha, hein? Então, a gente tem que cuidar muito bem dele e a gente vai entender mais como é que isso funciona. Agora, uma outra dúvida que veio, desses destaques, inclusive, que a gente trouxe, de que a gente não consegue parar de pensar. Sim. Como é que é isso, doutor? Porque a gente, inclusive, hoje está numa onda muito grande de exercícios de meditação. Sim. Que é esse exercício de não pensar, de tentar não pensar. Então, a gente não consegue não pensar, doutor? Não, na verdade, a gente não consegue não pensar porque o cérebro foi feito para pensar. Então, se a gente pensa em não pensar, a gente vai estar pensando. Exatamente. Então, a meditação, na verdade, ela é uma estratégia de você controlar o que você está pensando. Para você colocar uma ordem exatamente, tentar no ambiente. Focar a sua atenção em alguma coisa, existem inúmeras estratégias de meditação, mas em geral é para tentar focar o pensamento, porque o problema que a gente sente que é tratado com a meditação é a desorganização do pensamento. Porque às vezes são tantos pensamentos que a gente não consegue botar uma ordem, pensar e se tranquilizar e conseguir concluir as linhas de raciocínio. Então, a meditação... O próprio descontrole. Muita gente fala assim, eu não quero pensar naquilo, mas o pensamento vem, e a gente não precisa, a gente não precisa parar de pensar para acalmar a mente, entendeu? A mente foi feita para pensar, a gente só precisa organizar o pensamento. E aí, depois de toda essa conversa, como é que está a sua avaliação sobre a sua memória, sobre a sua capacidade de organizar os pensamentos? A gente vai começar a falar agora, então, depois de entender como funciona o nosso cérebro, que ele envelhece, que ele precisa de estímulo. Como é que a gente vai fazer com que tudo isso que a gente escutou agora, por exemplo, vire uma memória? Doutor, o que é memória? Como é que a gente define memória? Bom, memória, ela é a capacidade de recordar eventos passados e situações passadas. Ela, biologicamente falando, ela é uma rede neural que foi formada para lembrar de alguma coisa. Então, são conexões que envolvem muitas vezes sentidos e envolvem emoções. E isso, a gente cria aquela rede e essa rede ela é ativada em algumas situações. Então, é difícil explicar de uma forma simples, mas basicamente o que é que a gente, quando faz a memória, a gente faz uma ligação de um neurônio A com um neurônio B. E a informação fica arquivada dentro do neurônio. A gente fica tentando imaginar, assim, um monte de gavetinhas, né, com as informações arquivadas. Como é que é isso? Eu acho que de uma forma alegórica, se a gente quiser ver isso de uma forma alegórica, é como se fosse um grande armário que você vai colocando nas gavetinhas. Na prática, não é bem isso. É uma rede que foi formada, é uma ligação que foi formada. Então, toda vez que se você procurar aquilo ali, ele vai ativar o circuito e você tem a memória. Só que é complicado da gente olhar isso de forma prática. Então, de forma prática, é como se a gente tivesse uma gavetinha, mas essa não é uma informação que fica estocada lá dentro do neurônio, não. Ela é uma ligação que foi feita. Que fica distribuída entre esses neurônios que fazem essa rede. E aí, qual desses cheiros veio à sua memória nesse momento? A gente está falando sobre essa capacidade hoje que todos nós temos de fazer uma experiência, uma informação, uma sensação
virar um registro no nosso cérebro. E a gente já, inclusive a partir dessa reflexão que a própria tela propôs, a gente entender como é que a memória é formada. Porque não é só assim, nem tudo que a gente lê, por exemplo, ou, por exemplo, tudo que eu escuto aqui no Viver é Melhor, nem tudo a gente consegue registrar. Então não é só escutar uma coisa ou ler uma coisa. Como é que a gente faz para que isso, essa informação que a gente recebe, vire de verdade uma memória, alguma coisa que fique registrado na nossa mente? Bom, para a gente fazer uma memória de longa duração, o que a gente precisa é esforço. Então, a gente precisa estudar, a gente precisa treinar aquele circuito. Quanto mais ativado aquele circuito for, mais ele vai ficar disponível para a gente. Então, a gente tem que esforçar e aí a gente consegue. Porque tem dois tipos de memória, tem vários, na verdade, mas basicamente dois tipos de memória. Tem a memória que a gente usa para trabalho e a memória que a gente usa de longa duração. A memória para trabalho é a memória que a gente usa no dia a dia. Então, por exemplo, eu coloquei isso aqui, eu vou lembrar onde eu botei, mas na manhã eu já não lembro mais nem que eu mexi nisso, porque eu não preciso mais disso. Então, isso é memória de trabalho. Perdeu utilidade a informação. Perdeu utilidade, é uma informação que a gente usa para aquele momento e é uma memória de minutos, de, às vezes, pouco mais, às vezes 1 hora, mas não é uma memória de longa duração. Enquanto que a memória de longa duração não é aquela que a gente estuda, que a gente aprende, que a gente se esforça, ou então é uma memória que ativa nossas emoções e aí a gente consegue, com isso, sinalizar para o cérebro que aquela é uma memória para ser guardada. Então, por isso que a gente estava falando que a memória não é uma gavetinha, ela é uma rede que vai de vários locais do cérebro diferentes. E justamente por ativar vários locais do cérebro diferentes que a gente tem coisas diferentes que a gente nem associa com memória que disparam circuitos de memória, como, por exemplo, o cheiro. Então, às vezes, cheiro de amônia. Cheiro de amônia, você geralmente está relacionado com... Você sente cheiro em banheiro, quando você vê de limpeza de banheiro. Então, quando você associa esse cheiro com banheiro, porque ativa o circuito de que você estava naquele momento. Então, tanto o cheiro e o que está diretamente relacionado com o cheiro, que é o gosto, tudo isso... Vai se somando. Por isso que a gente lembra de bolo de casa de vó, a gente lembra dessas coisas porque associa com emoção e tudo isso. E isso foi sinalizado lá atrás no cérebro com outros sentidos de que a gente deveria guardar aquela informação. Quanto mais sentidos associados a essa memória, mais ela vai ficar gravada pra gente, doutor? Mais ela fica gravada e mais ela fica de fácil acesso, né? Quanto mais sentidos a gente associou aquilo ali, mais ela fica de fácil acesso. E aí a gente vê como é um processo bem complexo, muitas vezes. Doutor, pode sentar para a gente continuar conversando. A gente fala sobre a memória como algo que o tempo todo a gente está construindo e que a gente vai armazenando. Mas, por exemplo, a gente faz muita comparação com relação à escola. Eu vou hoje estudar para a prova com meu filho, eu olho e falo, meu Deus, eu não lembro como que resolve isso aqui. Mas, na época, eu sei que eu sabia. Por que a gente vai esquecendo das coisas? Era uma memória de longa duração. Eu usei por algum tempo na escola. Hoje eu não me lembro mais. Por que isso acontece? O cérebro vai eliminando o que ele não usa mais? Não é que ele eliminando, é como se ele deixasse a facilidade de acesso, entendeu? Eu não preciso ter aquela informação de fácil acesso, então eu deixo ela como se fosse reservada. No fim da fila. Isso, a partir do momento que eu precisar acessar aquilo novamente, se eu conseguir gerar uma memória de longa duração, eu vou conseguir trazer isso à tona e facilitar o acesso. Mas normalmente não, normalmente se é uma memória que eu não uso mais ou que eu não tenho mais necessidade de usar e ela não desperta nenhuma emoção para ser ativada por outros mecanismos, ela fica guardadinha ali e sem ser acessada. Então a gente tem que utilizar aquilo que a gente aprende. Exatamente. Quanto mais a gente usa, mais a gente reforça o circuito e mais aquilo ali fica de fácil acesso. Mais uma reflexão que a gente faz. Porque, por exemplo, quando a gente está conversando aqui no programa sobre um assunto e depois que eu saio daqui começo a contar para as pessoas as coisas que eu escutei, que eu aprendi, eu memorizo. Sim. Então, essa atitude vai me ajudar a memorizar? Se eu falar sobre aquele assunto, se eu compartilhar para as pessoas, isso ajuda. Então, como eu falei, a memória é um circuito. Quanto mais a gente ativa o circuito, seja falando, são sentidos diferentes que estão sendo utilizados. Que primeiro eu escutei, depois Se você leu, depois eu você falo. Ativou pelo córtex visual, se você falou, foi pela linguagem, e aí a coisa vai... E fora que quando você fala para alguém, é uma forma de você organizar toda aquela quantidade de informação, e isso fica de uma forma mais padronizada e facilmente acessível. Eu tento pegar o que foi mais importante. Por isso que a gente fala que ensinar é uma excelente forma de aprender. E por isso que muitas vezes as pessoas recomendam que as pessoas estudem em grupo. Porque quando você estuda em grupo, você acaba lendo, ouvindo e ensinando. Então, com isso, você ativa vários circuitos diferentes. O que é que a gente pode fazer no nosso dia a dia
para prejudicar esse funcionamento? Por exemplo, dormir mal, a gente sabe Com certeza. dificulta acessar as memórias. Mesmo que sejam memórias bem guardadas, de longa duração, a gente tem dificuldade. Por que isso acontece? Bom, porque, como eu falei, a gente precisa... quando a gente está consciente, é como se toda a parte do cérebro voltada para a formação de memória e para os sentidos, aquilo tudo fica voltado para a consciência. A gente precisa do período de inconsciência para que aquilo se organize e a gente forme as estruturas de memória. Se eventualmente a gente não permite que isso aconteça, a gente vai ter um déficit aí, porque a gente não deixou o cérebro trabalhar sozinho e se organizar. Então, se a gente não consegue fazer isso, a gente não gera memória, e se a gente não gera memória, a gente não consegue acessá-la. E a gente acaba perdendo a informação? Sim, aí a informação se perde. O que mais que a gente tem hoje no hábito da população que pode fazer com que a gente tenha perdas de memória? Hoje, na verdade, o que mais atrapalha a memória é o estilo de vida, é o estresse, é a quantidade de informação que vem em que o cérebro não consegue diferenciar o que é memória de trabalho, o que é memória que ele precisa guardar. Então, quando a gente tem tanta informação e um... Como é que eu posso traduzir isso? Um estresse basal, assim, a gente está sempre estressado, sempre preocupado com tantos problemas, tantas coisas. O tal do pilhado, né? A pessoa está o tempo todo aí a gente não cria um ambiente favorável para que o cérebro possa pegar a informação, dizer isso aqui eu preciso guardar, isso aqui eu não preciso guardar. Então a gente bagunça, a gente acaba guardando o que a gente não precisa e deixando de guardar o que a gente precisa. Como é que ele determina isso, doutor? Como é que a gente indica ao cérebro o tipo de informação que é importante e aquela informação que não é? Ou a gente não consegue fazer isso? Não é uma coisa que a gente faz conscientemente. O que a gente pode fazer conscientemente para dizer para o cérebro que ele precisa guardar isso é treinar aquilo. Então, quanto mais a gente treina aquilo, mais o cérebro vai dizer, isso eu preciso guardar. Enquanto que, geralmente, memórias que vêm associadas a fortes emoções, elas também vão ficar gravadas. Então, por isso que isso serve tanto para o bem e para o mal. Então, tudo que é com muito boa emoção, a gente vai lembrar facilmente, e tudo que é com emoção ruim vai ser lembrado facilmente também. Hoje, a gente tem informação demais. Sim. E fica difícil, muitas vezes, da gente filtrar essas informações e de absorver, porque parece que a gente lê tanto, mas não entende nada, não memoriza nada. O senhor percebe isso no dia a dia mesmo? Sim, a memória, para a gente formar uma memória de longa duração é preciso esforço. E a gente não consegue ter esforço com tudo. A gente precisa ter foco, a gente precisa ter concentração. Então, tudo que atrapalha a concentração, atrapalha a formação de memória. Se a gente não tiver uma estratégia de se concentrar, parar e ler o que a gente quer guardar ou ver o que a gente quer guardar com concentração, isso não é guardado, isso não é fixado. Então, de repente, compensa escolher alguns assuntos e ler mais sobre aquele assunto. E não ler tudo que a gente vê, por exemplo, num site na internet, numa página de Facebook. Escolhe algum assunto e leia mais sobre ele. Exatamente. Você precisa ter foco, na verdade, né? Então, assim, não é que você não pode ter foco em várias coisas, mas você tem que ter o foco em uma coisa de cada vez. Se você quer fazer várias coisas ao mesmo tempo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Alguma coisa vai esquecer. E a gente quer que a nossa memória funcione bem. Agora, vamos pensar naquelas perguntas que sempre aparecem do dia a dia. Por exemplo, eu esqueço os nomes das pessoas. Ou eu sempre esqueço onde eu deixei a chave, onde deixei o óculos. Eu nunca lembro se eu tranquei a porta de casa ou não. Esse tipo de esquecimento, doutor, é natural? Super. Super natural nessa situação em que a gente está... Esses são esquecimentos que, como você me falou, são corriqueiros. Essas coisas acontecem justamente por conta do excesso de informação e da falta de concentração. A gente tem muita informação e pouca concentração. Então, se a gente está prestando atenção em um monte de coisa, a gente não está prestando atenção em nada. Em nada. Está fazendo um monte de coisa, mas prestando atenção em nada. Então, se a gente não presta atenção, a gente não forma a memória, a gente não lembra. Então, por que eu não lembro onde eu deixei meus óculos? Porque provavelmente você não prestou atenção onde você deixou seus óculos. Você estava ali, você jogou ali e tal. Ou então a pessoa falou o nome no meio de uma conversa longa que você estava prestando atenção em outra coisa, ou às vezes até em outra coisa que a pessoa falou e não era exatamente o nome, e aí você não registrou aquilo, tem dificuldade de lembrar. E, às vezes, é porque o funcionamento do cérebro está meio bagunçado. Lembra quando a gente falou no primeiro bloco sobre meditação, que é aquela questão de você focar o pensamento, organizar treinar o pensamento? O cérebro. Às vezes você tem tanta coisa, um turbilhão tão grande de pensamento, que você não consegue acessar aquele circuito específico que tem o nome da pessoa. E o cérebro, ele trabalha por trás, entendeu? Então, não raro a gente vê pessoas que, eventualmente, não estou conseguindo lembrar o nome daquele ator da novela, e aí dali a 20, 30 minutos vem,
porque o Uma cérebro hora que ela ficou lá fala assim, atrás não, procurando. continua conversando, mas uma hora chega, né? Falando, daqui a pouco eu vou lembrar, tá na ponta da língua, mas não sai a informação. Exatamente. O cérebro continua procurando Continua depois. sempre. Mesmo que a gente tenha mudado de conversa. Olha como ele é esperto, eficiente. Ele Exatamente. continua buscando informação para conseguir trazer essa memória. Agora, quando é que vira um problema, doutor? Porque tem gente, inclusive, que fala assim, é normal esquecer. Especialmente associar isso ao envelhecimento. Tô ficando mais velho, é assim mesmo. É assim mesmo, doutor? Não, não é assim mesmo. Não é normal esquecer, não existe esquecimento da velhice, isso não existe. A memória, o que é que são os prejuízos, digamos assim, os prejuízos de um cérebro mais velho? O cérebro mais velho ele vai ter uma dificuldade maior no processamento, então a velocidade é menor. Ele tem uma dificuldade maior de aprendizado, então assim, ele precisa de um esforço maior para aprender, mas para lembrar não é um problema. Então não existe perda de memória relacionada ao envelhecimento. Uma outra coisa que pode estar acontecendo é que, às vezes, o idoso ele pode ter transtornos do humor que são despercebidos porque eles não são tão evidentes como no adulto jovem. A depressão no idoso é de muito mais difícil diagnóstico do que uma depressão no adulto jovem. Então, dessa forma, às vezes a gente pode ter um transtorno do humor que está ali devagarzinho, quietinho, e isso está prejudicando o funcionamento da memória e isso passa batido. Então, isso pode atrapalhar o funcionamento. Mas você me perguntou se quer que da memória, se era como que o funcionamento e qual que se é normal a pessoa esquecer. Então, não é normal e se conformar esquecer. com isso. Não é normal esquecer e não é normal se conformar com isso. Então, sempre que houver uma queixa de memória, e você me perguntou quando que era a doença. Foi isso que eu queria saber. Tá vendo? Exercício da memória ao vivo para você Exatamente. aqui, o treino da memória. Quando que é doença? Quando que isso é um problema? Isso é um problema quando isso traz prejuízo nas suas atividades do dia a dia. Se isso não traz até o momento que não causa prejuízo nas atividades do dia a dia, a gente considera isso, não é que é normal, mas a gente considera isso benigno. Então, isso precisa ser investigado, lógico, isso pode ser um sinal de uma doença. Não dá para se conformar. Não dá para se conformar. Sempre que houver uma dúvida, procure um médico para a gente avaliar. Por quê? Porque aí a gente pode, às vezes, identificar se tem uma depressão que está ali devagarzinho e a gente não percebeu. A gente pode procurar outras coisas, condições associadas. Às vezes, uma deficiência de vitamina pode atrapalhar o funcionamento da memória. Às vezes, um trauma e é um transtorno psicológico, a gente vai referenciar para uma psicóloga que vai te ajudar com isso. Então, assim... Investigar. Investigar, a gente precisa sempre investigar. Agora, a partir do momento em que a queixa de memória traz um prejuízo funcional, e o que é que eu chamo de prejuízo funcional? É um problema para realizar suas atividades do dia a dia. Por exemplo, uma mulher que sabia muito bem cozinhar, fazia um almoço facilmente e agora não consegue. Ou uma outra pessoa que cuidava das finanças da casa e aí agora começou a se atrapalhar com as finanças, paga a conta 2 vezes, esquece de pagar outra. Tem alguma coisa errada aí. Se isso começa a atrapalhar o dia a dia, aí isso tem que ser visto por um médico, porque isso a gente já considera uma perda não tão benigna. Porque o impacto começou a atingir outras informações que não são tão corriqueiras, digamos assim. Não só isso, mas começou a atrapalhar o funcionamento do indivíduo. Entendi. É função que a gente fala. Quando a função está prejudicada, a gente precisa investigar. Não dá para recuperar uma memória perdida? Assim, um neurônio perdido não dá. O neurônio perdido não. Mas a memória a gente consegue... Não, então, aí é que tá. A memória não é um circuito único, né? Então, o que Você faz outros caminhos. Exatamente. Quantos mais caminhos você tiver ligando aquele neurônio A com o neurônio B, mais difícil vai ser você perder essa memória quando você começar a ter perda dos neurônios. Então, como eu falei, os neurônios vão morrer ao longo da vida, não vão morrer muitos, mas vão morrer, em torno de 10%. Então, o que é que a gente faz? Quanto mais caminhos a gente tiver para levar a informação de A para B, mais difícil vai ser a gente perder essa informação. Entendeu? Por isso que a gente tem que sempre estar estudando muito, tem que sempre estar estimulando, e isso a vida inteira, porque quanto mais caminhos a gente tiver, mais difícil vai ser a gente perder essa informação. Agora, doutor, e Alzheimer? Sempre que a gente fala de perda de memória, muita gente fala, será que é um sinal de Alzheimer? Será que se eu perco a memória muito quando eu sou jovem, é um sinal de que eu vou ter Alzheimer na minha velhice, ou vai ser mais cedo? Como é que é isso? Não. O Alzheimer, ele é uma doença
do cérebro em que existe uma morte neuronal acelerada. Então, na doença de Alzheimer, existe uma alteração biológica dos neurônios em que eles começam a morrer numa velocidade muito mais rápida do que a gente esperaria num cérebro normal. E associada a isso, essas células morrem numa localização estratégica. Estratégica, a gente fala, é porque é uma localização nobre. É justamente na área que está relacionada com a formação da memória. Então, se a gente, vamos dizer assim, que seria o centro de controle da memória, que é o hipocampo, que está até mostrado aqui em vermelho na nossa tela. Então, essa parte em vermelho, a gente chama isso de hipocampo. É o centro do cérebro que está relacionado por coordenar essa memória. É como se fosse o coordenador dessa rede neuronal completa. Então, se a gente tem uma morte de neurônio especificamente aí, a gente vai ter uma dificuldade de acessar todas aquelas memórias que estão ali ativadas. Mas uma prova de que essas memórias estão ali, a gente tem dificuldade de recuperá-las, é justamente porque quando a gente pode ativar isso por outras formas. Então, às vezes, através de música, através de cheiros. Então, por isso que a gente sempre tem que estar estimulando de outras formas e treinando, mesmo quando o cérebro é doente. E nem sempre vai ser Alzheimer. Na verdade, grande parte das perdas de memória não é Alzheimer. Eu pego muitos no consultório de pacientes que estão desesperados porque estão perdendo memória e, na verdade, não é isso. Às vezes são transtornos do humor, às vezes são deficiências de vitamina que você precisa repor, estresse. E aí você, corrigindo esses fatores, você melhora o funcionamento da memória. Outra coisa importante que eu não falei, e até falando sobre prevenção, além de estudar bastante, se a gente quer prevenir doença do cérebro, você tem que ter um estilo de vida saudável. O que eu chamo de estilo de vida saudável? Uma alimentação balanceada, atividade física regular, evitar fumar, controlar suas doenças de pressão alta, diabetes. Se você faz um bom controle, você permite o funcionamento do cérebro sem ter morte de neurônio por mais tempo e previne o surgimento de doença como Alzheimer ou mesmo um AVC que pode levar a uma morte neuronal que vai trazer prejuízo da memória. Então, a recomendação continua. Essa base da saúde é permanente, inclusive, para o nosso cérebro. A atividade física é bom para o cérebro? O doutor já falou que sim, hein? Então, tem que manter sempre esses bons hábitos. Tem uma máxima que a gente fala que o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, se você sabe que aquilo é bom para o coração, comer bem é bom para o coração, você fazer atividade física é bom para o coração, o que é bom para o coração é bom para o cérebro. Então, aprendemos a lição hoje no Viver é Melhor. Doutor, muito obrigada por vir conversar com a isso. gente sobre esse assunto muito interessante. É sempre um prazer. Seja sempre muito bem-vindo ao programa. Muito obrigado.